Mas e aí, como que foi? Conta pra mim a notícia Olha, aí... Porque naquela época você não dava pra saber se era homem ou mulher antes. Não tinha exame. Não. Não, a gente... Podia até ter, mas nós não fizemos. Não tinha. Era assim, não tinha também todo esse processo que tem hoje, esse acompanhamento com as gestantes, tudo. Pré-natal. Não. Era o pré-natal. Você ia fazer uma consulta, estava grávida, e depois só ia para ter o bebê. Era assim que funcionava. Muito bem. Então, não sabia. Muito bem. Só que eu tinha uma convicção que era homem. Tem disso, né? Você também não tinha? Eu tinha certeza que era homem. Eu tinha certeza até pelos meus sonhos. E eu imaginava já eu jogando bola com meu filho, o meu filho sendo um profissional de futebol. E realizar tudo. o sonho que você tinha parado no meio. Pois é, eu já tinha parado e tal. Aí você nasceu num domingo, se é que você não sabe. Não sabia, não. Nasceu no domingo de madrugada. E aí, lá em Penápolis eu conhecia todos os médicos. O médico que fez o parto, eu estava lá, claro, acompanhando. Aí o médico saiu do quarto e falou: ô, Gilberto, é homem. Era um médico, era um hospital como, assim? Um hospital... Santa Casa. Santa Casa. Tá. Santa Casa da cidade. Que existe até hoje lá, né? Sim. Santa Casa Então, mas aí o Misericórdia. médico falou: é homem, eu saí pulando, né? Mas, pô, eu fiz uma maior festa. Eu já tinha escrito no meu carro, o Rogério chegou, fiz faixa, fiz tudo. Que carro que era, assim? Aí o médico falou: Gilberto, mas... DKV, não é? DKV? Era, DKV. O médico falou: Gilberto, só que espera porque tem um probleminha. Falei: Ixi. puta vida. O que foi a primeira coisa que eu pensei? Seu irmão, né? Kiko. Problema na cabeça. O Kiko. Aí eu cheguei lá e falei: doutor, é problema de Mental, excepcionalidade? O Kiko é um excepcional. É o título mais... Aí ele falou: não, ele é normal, tudo, mas vem aqui ver. Aí desembrulhou. Você já viu uma criança recém-nascida? Ela faz Primeira coisa que fez foi batendo os pés e as mãos. Ó. Aí quando eu olhei, ele batendo aqueles pés virados para dentro e a sola para trás, foi que nem colocar uma pedra de gelo nas costas. Ele acabou o jogador de futebol. Como que era? Era Era assim e virado O para pé cá. esquerdo E pra fora, era pior. assim? Para trás. Para trás. Assim? E se pra deixasse, dentro. ele ia ficar para trás. Foi gerado Esse- nessa posição. Esse era mais... O esquerdo era um pouco mais. Porque no esquerdo eu tenho a cicatriz maior, bem maior. Mas o pior é que eu Então. não sabia nada disso, né? Não, e ela não sabia. Não contaram. Combinei com a minha sogra e com a sua avó e o meu... Não tinha berçário, a Você criança via, ficava no você quarto. via, eu tava chacoalhando a perna então ou tava paradinho? Tava chacoalhando a E com o perna. pezinho pra trás, assim. Tudo torto. Os pezinhos, Curupira. igual É um criança. curupira que você viu. Não é um curupira? Olha, gente, um bom apelido, hein? Ai, não, Mandíbula. não É. gosto disso. Tô bem, mãe, já tô bem. Não, mas escuta, Não gosto disso. aí você nasceu no domingo, não falamos nada pra sua mãe, não deixamos ela ver os pés. Na Você deixou segunda-feira, embrulhado. embrulhado. Na segunda-feira eu peguei a sua avó, Dona Rosa, e fomos para Lins, porque em Penápolis não tinha ortopedista. E aí que nós conhecemos o doutor Doutor Farid, Farid. Doutor Farid. que é um mágico. É um anjo, né? que O cara apareceu é um na nossa mágico. vida. Diziam que ele via um cara meio aleijado na rua, ele levava para pegava pro hospital. clínica dele e curava tudo de graça, tratava. Caramba. E aí fomos lá. Fomos, Ele foi eu e um sua anjo. avó. Sua mãe ficou no hospital ainda. Aí ele olhou e falou: olha, gente, isso aí vai dar Não, trabalho. mas eu só fui descobrir por causa disso, porque vocês tinham saído. E aí o Rogério estava chorando muito, eu chamei a enfermeira para trocar. Foi quando ainda eu estava com muito Não, gás. nós aí- levamos ele com nós. Não, conosco. foi só depois. Então, vocês foram primeiro para saber. Não, Para conhecer. Não, depois foi que direto. nós levamos. foi Mas não tem direto. não tem. Você deu uma massa, primeira massa, sem descobrir. Eu me lembro perfeitamente. Ó, pai. Então, mas aí Eu só fui nós... descobrir quando a nós fomos enfermeira pra foi lá. trocar, eu estava sozinha. E ele fez a análise e falou: olha, é um caso complicado, mas tem solução. Nós vamos curar isso aí. Vocês vão ter muito trabalho, mas vamos curar. E Vamos aí começar com gesso, pra operar agora não resolve. pôde, e não pôde fazer gesso. Aí que a sua mãe ficou sabendo quando nós voltamos. Ah, Porque ele falou: se engessar agora, com um dia de vida, machuca. caramba. O gesso vai machucar o pé dele. Então vamos esperar uma semana, 3 dias, não lembro.
uns dias para firmar a pele. E aí nós já vamos... Operar? Não, primeiro o gesso. Primeiro é gesso? Mas ia forçando, Ai, caramba. levava no lugar e metia gesso. Primeiro, Agora, Rogério, a você precisa ver. perninha dobrada Ai, e forçava o pezinho assim pra fora. Não, mas você precisa ver o seu sofrimento quando ia tirar o gesso. 15 dias voltava. Eu achei que tinha operado primeiro e depois... Não. Mas forçava o pé na Rogério, raça? É que o pé deve ser molinho também, né? É, bem mole. Forçava Você foi pra operado... fora. Você foi operado com 11 meses. Aí, só depois de 11 o que meses. que acontece? O Rogério tinha trauma de barulho da serrinha. Da A serrinha. É, que eu lembro depois pra de abrir. 15 dias E nós voltava, assistindo. Abriu o ele gesso. serrava, Eu lembro até hoje aquele. Ele serrava ali o gesso, sem tirar do restante. E forçava mais ainda o pezinho assim e fazia a cunha. Que é cunha? Colocava gesso ali onde que ele serrou tá. E todo Pra mês. o pezinho. E todo mês a gente tinha que ir lá, saía de Barbosa. Mas a pele não era muito fina ainda? Nossa, ficava saía a pele. Pera aí é que tá o viva, problema. Era uma coisa... Por causa da pele ser muito novinha, flácida, né? muito fina, tinha que operar com o joelho dobrado. Engessar. Por quê? Com o gesso por cima do joelho. O gesso engessava até na coxa. Tá. Por quê? Porque ele não podia apertar o gesso. Ele tinha que deixar uma folga entre a pele. Não podia grudar, entendi. E se ele engessasse só o pé, caía o gesso. Caramba. Então essa curva do joelho é que segurava o gesso. Entendi. Agora você não imagina o que era pra gente ver Pra você dar banho. quando você começou a andar, uns 7, 8 meses, com aquele gesso nas duas pernas, escorando na parede. Nossa, nem é bom lembrar. Nem gosto. Você andava com a perna torta assim, com o gesso escorando na parede. Mas eu acho que eu nem sofri, né? Porque não sabia o que era isso. Eu acho que nem chorava, assim, nem chorava, né? Não, eu acho que A o gente sofrimento cuidava. pior seria você se preocupar com o futuro. Isso não E tinha. na época não tinha. Agora que doía, doía. Agora eu lembro, eu tenho lembranças de essa maquininha e tirando o gesso. A chorar. Isso eu lembro. Bebezinho. Eu acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é um azulejo branco, sei lá. O quarto, escutava o barulho e eu chorando isso eu lembro. Porque ele forçava, porque sabia que depois desse barulho ia forçar o pé, né? E aí doía. Instintivamente. Mas aí, Rogério, meu Deus, agora fugiu. Mas o Dr. Farid falou que era... Não, eu ia falar uma coisa e fugiu agora. Do quê? Do processo? Não, é desse processo. Não. Você falou que é a coisa que você lembra mais antiga. Isso não tem tanto a ver, mas é ligado a isso. Eu me lembro de fatos dos meus 3 para 4 anos. Mas essa lembrança que ele está falando, eu vejo como foto. Não, eu vejo. Não é um filme que passa, que se desenrola. Eu lembro do som. Olha o que você falou, da parede branca. Tem movimento, sim, tem movimento. Depois de uns 5, 6 anos tem movimento. Não, mas isso eu tinha meses. Os primeiros. Mas eu tô falando de coisas que são meses. Não, Rogério, mas não. Não tinha nenhum ano. Eu acho difícil você ter essa lembrança. Vai ver que é foto e eu lembro como. Não, mas não é isso. É que eu, por exemplo, eu me lembro, nos meus 3 anos, eu morava em Barbosa, numa casa de madeira que o meu avô construiu para meus pais morarem. E o meu pai tinha uma jardineira nessa época que fazia Barbosa a Promissão. Eu me lembro direitinho, eu estou vendo agora a jardineira parada à noite, à tarde, debaixo das árvores, e meu pai saindo. Mas eu vejo a foto, eu não vejo a jardineira andando, nem meu pai dirigindo, eu vejo a jardineira lá. E assim, várias coisas. Aí depois de uns 5, 6 anos, aí já via... Rogério, e além de tudo, o que acontecia? A gente ficava o dia inteirinho em fila, aguardando... Porque não existia convênio médico. Não, tinha nada. Era SUS, era INPS que falava? Não, tinha já o INPS. Aí, mas era tratado... às vezes acontecia um acidente, Dr. Farid sozinho, aí falava, hoje não vai dar para atender. Aquela fila imensa, o dia todo. Então a gente ia de madrugada, a gente saía de Barbosa para ir para Lins. São 80 quilômetros, meu bem? 50.
50 quilômetros. Mas qual foi essa sensação, então, de que seu filho nasceu com o pé pra dentro e tal? No começo... aí é que tá. No O seu primeiro... pai, para você foi pior, né? Por causa você pensava do futebol, né? Ele nunca ia poder jogar. No primeiro momento, foi muito difícil, mas na questão de segundos depois... Mas vocês acreditavam realmente no médico que tinha... Segundos depois, me veio a cabeça. Falei, graças a Deus que é o pé. Primeiro, duas coisas. Primeiro, é no pé. Segundo, é homem. Se fosse mulher, seria muito pior se ficasse defeito. Mas vocês acreditavam nele, assim? Sim, aí é que tá. Então, veja. Um anjo na nossa vida. Até os 11 meses... Você, ele foi seu protetor. Abaixo de Deus, o que esse homem fez... Eu queria tanto que você o conhecesse. Ele não está mais lá. Ele ter morrido. Ele não está mais lá. Meu bem. Não, as últimas vezes... Eu nem sabia. As últimas vezes que nós procuramos, ele não morava mais lá. Que ele era fazendeiro também, tinha uma fazenda enorme. Mas o... Oi? Não, eu estou tentando... O que eu ia falar? Até os 11 meses, você só usou gesso, forçando sempre o pé. Só que, nos 11 meses, esse doutor Farid observou e o pé estava voltando. Porque o nervo, esse nervo que é a cirurgia que você vê na planta do pé, o nervo não estava crescendo, não estava acompanhando o crescimento. Então começou a puxar. Envergar. Foi aí que fez a cirurgia para esticar o nervo. Porque nós já estávamos morando em São Paulo, fazia as botinhas, bota ortopédica na ACD em São Paulo, usava aquele ferrinho assim. E aí, ferro dos dois lados. Eu lembro disso. O rapaz que fazia, ele que diagnosticou, ele falou, olha, volte ao ortopedista, porque ele media, todas as vezes que ia fazer a nova botinha, ele media e falou, não está crescendo esse pezinho. Era o pé esquerdo que precisava esticar. Então, precisou fazer o alongamento do nervo para que o pé crescesse. Bom, mas eu tenho nos dois pés. Mas no pé esquerdo teve que fazer 2 cortes. Tá. Mas aí o Rogério ficou bom, cresceu. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Foi artilheiro. Aqui, ó, dá pra ver aqui. Essa parte do artilheiro e outra coisa, ele era mais pro meio. Artilheiro, rapaz, aqui é artilheiro, cara. E era mais pro meio do pé, que ele foi saindo por lado. Ah, é? É. Dá pra ver aí? Você viu como é que tá agora? Tá Vocês que ficam zoando que eu tenho pé de hobbit feio, eu tenho explicações pra isso, tá? Dá pra ver aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. É atrás. É isso mesmo, né? Mas olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Vira meu pé pra ver se... Não dá, né? Dá pra ver essa aqui? Dá? Então beleza.